Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos iniciar a nossa catequese desse dia, invocando as luzes do Divino Espírito Santo para que nos ilumine a inteligência para compreendermos a santa doutrina. Vinde, Divino Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciemos então a nossa reflexão. Na outra aula a gente viu sobre a introdução aos 7 sacramentos. E hoje nós vamos iniciar então com o primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo, que é um dos sacramentos mais essenciais, os mais importantes, segundo São Pio X, é o batismo e a confissão, porque são os sacramentos que nos abrem o caminho da vida da alma. São os sacramentos chamados sacramentos da morte, para aqueles que estão em estado de morte. Por isso vamos iniciar então. Quero convidar vocês a ler comigo a Sagrada Escritura, onde está o fundamento dessa nossa doutrina católica do batismo. Vamos ver então em Lucas, capítulo 2, versículo de 22 a 30, onde antes do batismo existia um rito na religião judaica no Antigo Testamento. Esse rito era chamado de circuncisão, que toda criança do sexo masculino, no 8º dia, era circuncidado. Era tirada uma pele do prepúcio, do pênis da criança, que servia como um símbolo, como um rito de iniciação ao povo eleito, ao povo judeu, o povo de Deus. Nós vemos que esse rito também Jesus passou. Nesse texto do Evangelho de São Lucas, diz assim: concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, o texto diz assim, que Jesus, depois de ser circuncidado no 8º dia, após 40 dias, concluídos então os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então esse trecho do Evangelho de São Lucas está dizendo que Jesus foi levado por São José e Nossa Senhora 40 dias depois do seu nascimento para ser apresentado no templo, para ser consagrado a Deus. Entretanto, Jesus já tinha passado pelo rito de circuncisão no 8º dia. Esse rito, que é feito no povo judeu quando a criança nasce, não se espera a criança ficar adulta para fazer parte do povo de Deus. A Igreja Católica também tem essa doutrina de que as crianças recebem o batismo ainda quando nascem, logo após o nascimento, que é uma das nossas doutrinas que são questionadas por muitos protestantes. Entretanto, o povo judeu já fazia esse rito de circuncisão sem esperar a criança tomar consciência de que ela era um judeu. Ao 8º dia ela já era circuncidada. E a igreja segue essa doutrina que vem do Antigo Testamento. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do 9 ao 11, vai dizer assim, vai relatar o batismo de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Então nós vamos ver que o rito do batismo se iniciou com João Batista. No Antigo Testamento não existia o rito do batismo, tanto que o nome João Batista se refere à realidade do seu ritual, do batismo com a água. E Jesus foi até João Batista e ali ele recebe o batismo de água no Rio Jordão como símbolo de arrependimento. João Batista era o precursor do Novo Testamento, o precursor do Messias. E Jesus recebe o batismo da água e também aparece a realidade do Espírito, que desce sobre Jesus em forma de pomba. E essa é a mesma coisa que Jesus depois vai falar no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 5, Jesus vai dizer: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então aqui está presente as duas realidades que são
estão intrinsecamente relacionados ao batismo, a água e o Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou seja, quem não receber o batismo em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não entrará no reino de Deus, não entrará no paraíso. É necessário o batismo. Em Lucas 7:30, também a realidade do batismo, Jesus estava falando do batismo de João Batista. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o seu batismo, frustraram os desígnios de Deus a seu respeito, ou seja, os fariseus que não aceitaram o precursor, João Batista, frustraram os desígnios de Deus, porque Deus tinha um desígnio sobre o povo de Israel, que era a chegada do Messias, do Salvador. E eles não passaram pelo ritual de preparação para receber o Messias, que era o ritual do batismo, que é necessário ao Novo Testamento. Também em Mateus, capítulo 28, 18 a 20, Jesus vai dizer assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, tanto diante dos anjos quanto dos homens, Jesus tem poder absoluto. E daí Jesus disse aos apóstolos: ide, pois, e ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então nós percebemos que é a vontade de Deus, propriamente da boca de Deus, que o batismo seja feito a todas as nações. Não só o batismo, mas também a pregação do Evangelho. E ensinar o Evangelho a todas as nações e fazer com que todas as nações, todas as pessoas se tornem cristãos, batizados. E essa é uma ordem que Jesus deu aos apóstolos e à Igreja Católica. Fazer com que todos se tornem seus discípulos através do batismo, para que sejam salvos. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15 a 16, disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Novamente, Jesus, a mesma realidade do Evangelho de Mateus, só que agora ele acrescenta um detalhe: quem não acreditar não será salvo. Quem não receber o batismo não será salvo. É necessário a fé e o batismo para a salvação eterna. Porque é através do batismo que nós recebemos as graças, esse sacramento no qual o Cristo conquistou os méritos da nossa salvação, da nossa redenção. E é através do sacramento do batismo que nós recebemos todas essas graças. Quem não recebe o batismo permanece em estado de condenação. Também, agora, depois de sairmos do Evangelho, nós vamos para os Atos dos Apóstolos, que é a ação da Igreja, já cumprindo aquela ordem de Jesus, ir a todas as nações e batizar. Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, quando Pedro, depois de sair do cenáculo, depois do evento do Pentecostes, todos eles estão cheios do Espírito Santo. Pedro começa a fazer seu primeiro discurso diante de todos os judeus. E depois que Pedro acaba o seu discurso, os judeus ouviram essas coisas e ficaram compungidos no íntimo do seu coração e indagaram a Pedro e aos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então percebam que a condição necessária e fundamental, o arrependimento dos pecados, ter a fé em Jesus Cristo como Salvador, receber o batismo para a remissão dos pecados, ou seja, para que os pecados sejam apagados, perdoados pelo batismo. E também, como consequência, recebem também, junto com o perdão, o dom do Espírito Santo. Aí Pedro vai continuar dizendo assim: pois a promessa é para vós e para os vossos filhos. Por isso que a Igreja Católica também considera a necessidade do batismo dos filhos, não só dos adultos. E para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, Pedro exortava-os dizendo:
Salvai-os do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais de menos 3.000 o número dos adeptos, dos cristãos. Então nós vemos já Pedro e os apóstolos cumprindo a missão que Jesus deu no final do Evangelho de Mateus, fazer com que todos se tornem seus discípulos, batizando-os. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31, quando estavam presos, o carcereiro pede a Pedro, depois de ouvir as palavras. Depois o carcereiro então conduziu-os para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, e ele e todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Então nós vemos também aqui em Atos dos Apóstolos que o carcereiro aceitou a fé cristã, e para isso foi necessário a fé e o batismo. E o batismo não foi feito só nos adultos, mas também todos aqueles da casa do carcereiro, toda a família dele, inclusive as crianças. E na primeira carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 13 também, vai falar assim, São Paulo escreve aos Coríntios: Porque, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formarmos um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Ou seja, a água e o Espírito do batismo está em todos os cristãos. E agora o testemunho do período da patrística, que é o período dos primeiros padres da igreja que sucederam os apóstolos. Nós temos esse texto da Didaquê, que é uma espécie de catecismo dos primeiros cristãos, que é datado de volta do ano 70 ao ano 120 depois de Cristo, e que era usado como instrução para os cristãos. E nesse texto está escrito uma parte, o capítulo 7, que fala sobre o batismo. E lá vai dizer assim: Quanto ao batismo, procedam assim. Depois de ditas todas essas coisas, ou seja, dá a instrução, a catequese, batizem em água corrente e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma e de outra, derramem 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos esses testemunhos lá, depois é um texto fora da Bíblia, mas que era a instrução dos apóstolos, estava presente no início da igreja. As mesmas ordens que Jesus deu aos apóstolos, eles estão seguindo já, né, na igreja nascente. E agora nós vamos iniciar então, depois de vermos esse testemunho da Sagrada Escritura, que é a revelação principal de Deus, e primeira, nós vamos agora ver o Catecismo de São Pio X, que é a doutrina da Igreja Católica. Começamos então vendo a natureza e os efeitos do batismo. Primeira pergunta de São Pio X: o que é o sacramento do batismo? O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Então, o batismo significa um nascimento, um renascimento. É o passar do estado de morte para o estado de vida. Aquele que estava morto pelo pecado original e pelos pecados atuais, cometidos com a consciência, depois de receber o batismo e o perdão, a pessoa nasce, renasce, a alma volta à comunhão com Deus. É o sacramento por excelência da religião. Religião significa religar o homem com Deus. Jesus é a única verdadeira ponte que une Deus com a criatura. E isso se dá de forma excelente no batismo, onde nós recebemos esse mérito de Cristo, de nos reconciliarmos com Deus, nos religarmos com Deus. Por isso que o batismo é uma forma de renascimento daquele que estava morto na alma, passa a ser vivo na alma, no estado de graça. E com isso nós recebemos também o título, o nome de cristãos,
porque estamos unidos a Cristo, um só corpo, uma só alma, como um corpo místico de Cristo. Nós somos o seu corpo e ele é a nossa cabeça. Depois, São Pio X vai pedir assim: quais são os efeitos do sacramento do batismo? E agora são vários os efeitos, né? O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, que, ou seja, devolve a vida espiritual da alma. Por isso, o sacramento que apaga o pecado original e também o pecado atual, que é cometido depois que a pessoa tem consciência dos seus atos. Seu A, perdoa toda a pena também. A pessoa, se morrer nesse instante, ela vai ao paraíso sem passar pelo purgatório. Imprime também o caráter de cristão, ou seja, é um caráter que não se apaga nunca mais. O batismo é para sempre, é um dos sacramentos de caráter, que não sai mais da pessoa, da alma da pessoa. Faz-nos também filhos de Deus, por participação da filiação de Jesus. Membros da Igreja, ou seja, somos católicos, pertencemos a um corpo místico de Cristo. E herdeiros do paraíso. Aguardamos então, como herança, pelos merecimentos do Cristo, também viver com Ele na eternidade no paraíso. E torna-nos capazes de receber os outros sacramentos, ou seja, a partir do sacramento de iniciação, que é o batismo, a confissão, nós podemos receber outros sacramentos, que são os outros 5. E agora, a próxima pergunta: o que é a matéria do batismo? Então, a matéria do batismo é a água natural, que se derrama sobre a cabeça do que é batizado, de maneira que escorra. Então, como nós vimos desde o batismo de São João Batista, a água era usada como um símbolo de purificação. E aqui o batismo, ele precisa ter esse gesto, esse sinal sensível, que simbolizam, que tem um significado do que ele faz na alma: lava, purifica. E a água tem que ser natural e derramada sobre a cabeça da pessoa que é batizada. Então, qual é a forma do batismo? A forma do batismo é essa, que são as palavras que se usa: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo batismo cristão, para ser válido, tem que usar essa fórmula, em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, segundo ponto: quem é o ministro, então, do batismo? A quem compete batizar? Batizar compete por direito aos bispos e aos párocos, mas, em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, seja homem ou mulher, e até mesmo um herege ou um infiel, alguém que não tem a fé católica, alguém que não participa da igreja pode batizar, contanto que realize o rito do batismo e tenha a intenção de fazer o que faz a igreja. Ou seja, mesmo que seja uma pessoa que não vive a fé cristã, a fé católica, ela tem que batizar, mas com as intenções que a igreja faz, com a mesma intenção. Mas, primeiramente, o batismo compete ao bispo, que é o responsável pela diocese. Depois, aos párocos, né? As pessoas que pertencem ao clero, que têm a missão de realizar o batismo, assim como Jesus falou diretamente aos apóstolos: ide e batizai. Depois, os apóstolos que encarregaram os seus ministros, né, os sacerdotes, a fazer o batismo. Mas, em caso de emergência e necessidade, qualquer pessoa que queira batizar pode batizar, desde que faça na intenção da igreja, como a igreja pretende, as intenções da igreja. E depois, pergunta assim: se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte, e estiverem muitas pessoas presentes, é que deverá batizar? Se houver, então, necessidade de batizar alguém em perigo de morte, e estiverem muitas pessoas presentes, deverá batizá-lo o sacerdote, se lá estiver. Na sua falta, um eclesiástico de ordem inferior, um diácono, um ministro da Eucaristia, e na falta destes, um leigo, homem, de preferência a mulher. Quem tiver um homem e a mulher, de preferência seja o homem a batizar. A não ser que a perícia maior da mulher ou a decência exijam ao contrário. Então, tem uma hierarquia também naquelas pessoas que estiverem presentes no momento da necessidade do batismo. Primeiro o clérigo, depois os leigos, e mesmo entre os leigos, aqueles que são mais dignos, o homem ou a pessoa mais preparada. Que intenção deve ter quem batiza?
Quem batiza deve ter a intenção de fazer o que faz a Santa Igreja ao batizar. Ou seja, que ele receba a filiação divina, que receba o perdão dos pecados, do pecado original, e que ela se torne membro da Igreja Católica, né, e possa participar dos sacramentos depois, e receber as graças, a graça santificante, o estado de graça. Quanto ao rito do batismo e disposições de quem o recebe já adulto. Então a pergunta 556, como se batiza? Batiza-se derramando água sobre sua cabeça, ou, não podendo ser sobre a cabeça, sobre qualquer outra parte principal do corpo, e dizendo ao mesmo tempo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, de preferência, água na cabeça. E ao mesmo tempo que derrama água, são ditas as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a forma seja correta e o rito todo correto. E se alguém derramasse água e o outro proferisse as palavras, a pessoa ficaria batizada? Se alguém derramasse água e outra pessoa proferisse as palavras, a pessoa não ficaria batizada. É necessário que seja a mesma pessoa que derrame a água pronuncie as palavras. Ou seja, o batismo é feito pela pessoa que vai pronunciar a palavra e precisa ele mesmo derramar água sobre a cabeça. Quando se duvida se a pessoa está morta, deve-se deixar de batizá-la? Quando se duvida se a pessoa está morta, deve-se batizá-la sob condição, dizendo, se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a orientação da igreja. Se a pessoa está em coma, por exemplo, sofreu um acidente e ainda não morreu, ela não se sabe se está morta ou se está viva, você pode batizar em condição. Se a pessoa está viva, o batismo é para os vivos, né? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se estás vivo, né? Você fala antes de falar a fórmula. Quando se devem levar à igreja as crianças para serem batizadas? As crianças devem ser levadas à igreja para serem batizadas o mais cedo possível. Ou seja, logo depois que nascer, a primeira oportunidade que tiver condições, deve-se levar a criança para receber o batismo. Por que se deve ter tanta solicitude em levar as crianças ao batismo? Deve-se ter suma solicitude em levar a batizar as crianças, porque elas, por sua tenra idade, estão expostas a muitos perigos de morrer e não podem salvar-se sem o batismo. Então aqui está a explicação do porquê a igreja exige, cobra dos pais que batizem logo as suas crianças por causa das suas debilidades físicas e elas podem ter mais propensão à morte do que um adulto, né? Inclusive no tempo em que a medicina não era tão evoluída e faleciam muitas crianças, né? Hoje em dia não tem mais tanto infanticídio, mas há anos atrás morriam muitas crianças nas famílias. Por isso a igreja sempre orientou que devem se batizar o quanto antes, porque o risco de morte é muito grande. E se elas morrerem sem o batismo, elas não podem ir para o céu. Elas ficam na mansão dos pagãos, no limbo, e não vão poder contemplar a face de Deus na eternidade, né? Portanto, o batismo é algo importantíssimo, que os pais têm a responsabilidade de abrir o céu para os seus filhos. E agora, pecam então os pais e as mães que por negligência deixam morrer os filhos sem batismo ou simplesmente demoram ao fazê-lo? Sim, pais e mães que por sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo pecam gravemente, ou seja, estão em pecado mortal. Estão privados da graça de Deus também, não só os filhos que não receberam batismo, mas os próprios pais estão em condição de morte eterna, estão fora da graça divina. Por quê? Porque os privaram da vida eterna, privaram os filhos inocentes de receberem o batismo, a graça de Cristo. E por isso eles pecam também gravemente quando demoram muito tempo para batizar as crianças, ou seja, a criança está com 5, 10 anos de idade e o pai não tem pressa de levar a criança para receber o batismo e pensa que a criança vai ter que decidir depois se ela quer ser cristã ou não. Também essas mães, esses pais estão em pecado grave, estão privados da graça, porque expõem ao perigo de morrer sem terem recebido o batismo. E agora a próxima pergunta: quando o que se batiza é adulto, que disposições deve ter?
O adulto que se batiza deve ter, além da fé, a dor pelo menos imperfeita dos pecados mortais que tivesse cometido. Então nós vamos ver aqui que os adultos, aqueles que se converteram depois de grande, que procuram a igreja para receber o batismo, elas precisam ter primeiramente a fé da Igreja Católica, plena, perfeita, tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica, ela deve acreditar e professar. E ao mesmo tempo ela tem que ter dor, arrependimento pelo seu pecado. Se ela não se arrepende dos seus pecados, ela vai invalidar praticamente a graça do sacramento. Nós vamos ver isso agora. Se um adulto se batizasse em pecado mortal, sem esta dor, essa contrição, arrependimento dos pecados, o que receberia? Se um adulto se batizasse em pecado mortal, sem essa dor, sem esse arrependimento, receberia o caráter do batismo, ou seja, estaria batizado. Entretanto, não receberia a remissão dos pecados, ou seja, permaneceria em estado de pecado mortal, em estado de desgraça, fora da graça divina. Nem receberia também a graça santificante, que é esse estado da graça. Ou seja, não recebeu nada dos benefícios do batismo, além de se tornar um cristão, né? E esses efeitos ficariam suspensos, enquanto não fosse removido o impedimento pela dor perfeita dos pecados e pelo sacramento da penitência. Então, a pessoa que se confessa e se prepara para o batismo recebe toda a plenitude do sacramento, que é a remissão dos pecados atuais e original, e se fosse morrer naquele instante, ela iria diretamente ao céu, porque não teria nenhuma culpa, nenhuma pena para pagar. Entretanto, se a pessoa recebe o batismo em pecado mortal sem arrependimento dos pecados cometidos, mesmo que ela receba o caráter do batismo, ela permanece com toda a culpa do pecado, daqueles pecados que ela cometeu depois de adulto. Agora vamos ver sobre a necessidade do batismo e os deveres dos batizados. É o batismo necessário para a salvação? O batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Como nós vimos visto na Sagrada Escritura antes, no começo, é necessário, é absolutamente necessário. Quem não crê e não for batizado não será salvo. Também agora, pode cumprir-se, se de algum modo, a falta do batismo? Ou seja, a pessoa não foi batizada. Tem algum meio que ela possa suprir se ela morreu sem receber o batismo? Ele vai dizer assim: a falta do batismo pode supri-la pelo martírio, que se chama batismo de sangue. Ou seja, a pessoa deu a vida por Cristo, por ser cristão, e com isso ela recebe o caráter de dar a vida por Cristo, receber uma espécie de batismo, não com água, mas com sangue. Ou, nesse ato, ela demonstrou um grande amor, um ato de amor perfeito a Deus. Ou, além do ato de amor, ela tenha mostrado talvez um ato de contrição, junto com o desejo do batismo. Ou seja, a contrição perfeita, aquela dor profunda da alma por ter cometido um pecado e ofendido a Deus. Esse arrependimento, essa contrição perfeita, concede a ela a graça do perdão, da remissão do pecado mortal. E com isso ela tem também junto o desejo do batismo, né? De se tornar um cristão e tem a fé em Cristo. E esse ato chama-se batismo de desejo. A que fica obrigado quem recebe o batismo? Quem recebe o batismo fica obrigado a professar sempre a fé e a observar a lei de Jesus Cristo e da Igreja. Ou seja, se foi batizado na Igreja Católica, a partir desse momento você se assume o compromisso de professar a fé católica em sua integridade sempre e em todo lugar, e de observar a lei de Deus, toda ela, e também a lei da Igreja, que são 5 mandamentos. A que se renuncia ao receber o santo batismo? Então nós vimos que pela fé nós aceitamos a Trindade e a Igreja, né? E agora nós renunciamos o que no batismo? Renunciamos sempre ao demônio e às suas obras, ou seja, o pecado, e suas pompas. O que se entende por obras e pompas do demônio? Por obras e pompas do demônio, entende-se os pecados
e as máximas do mundo, contrárias às máximas do Santo Evangelho. Renunciamos então o pecado, o demônio e as obras do mundo, as obras da carne. Quanto agora ao ponto referente ao nome das crianças, dos batizados e os padrinhos. Por que se impõe o nome de um santo ao que se batiza? Então nós vemos que a Igreja Católica orientava sempre as mães, os pais, a darem nome de santos para seus filhos por causa disso. Porque ao que se batiza, impõe-se o nome de um santo para o pôr sob a especial proteção de um padroeiro celeste e para o animar a imitar-lhes os exemplos. Então, conhecendo a vida do santo, a pessoa cria uma intimidade. Há uma certa ligação entre a pessoa que está aqui no mundo com aquele que já está no paraíso com Deus. E há uma intercessão, uma troca de favores e amizades, né? E também, o que são os padrinhos e as madrinhas do batismo? Os padrinhos e as madrinhas do batismo são aquelas pessoas que, por disposição da Igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondem por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela educação cristã das mesmas, especialmente se vierem a faltar os pais. Então, os padrinhos, eles têm a missão de educar as crianças, os seus afilhados na fé, né, tanto por palavras como por exemplos, principalmente se acaso vier a falecer os pais e a criança ficar órfã. É a missão dos padrinhos assumir a educação dessa criança. Somos nós obrigados a cumprir as promessas de renúncias que nos fizeram os nossos padrinhos quando éramos crianças? Sim, somos obrigados, sem dúvida, a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram os nossos padrinhos, porque Deus, só mediante esta condição, nos recebeu na sua graça. Então, nossos padrinhos, no dia do nosso batismo, renunciaram ao demônio, ao pecado e às suas pompas, e professaram a fé em Deus Pai, em Jesus, no Espírito Santo e na Santa Igreja. E nós temos a obrigação de cumprir essas promessas, né, quando adultos. Que pessoas se devem escolher para padrinhos e madrinhas? Devem escolher-se para padrinhos e madrinhas, primeira coisa, católicos, pessoas católicas. Depois, pessoas católicas que sejam de bons costumes, que tenham um exemplo de vida. E, terceira coisa, que sejam observantes das leis da Igreja, que participem, que frequentem as Santas Missas, os domingos, que cumpram os 5 mandamentos da Igreja, que participem das missas, nos domingos de festa e guarda. São essas as pessoas que estão aptas a serem padrinhos e madrinhas das crianças católicas, que vivam, então, dê um testemunho da fé católica. Que vínculo contraem os padrinhos do batismo? Os padrinhos contraem um parentesco espiritual com o batizado. É como se fosse um pai e um filho. E este parentesco origina impedimento de matrimônio com o mesmo. Então, o padrinho e a madrinha não podem contrair matrimônio com aquele que elas são seu afilhado, né? Que ela foi testemunha. Então, hoje nós concluímos o sacramento do batismo, que é um sacramento daqueles que estão mortos para receber a graça, a vida espiritual da alma. É o sacramento por excelência, em que nós recebemos os méritos da cruz de Cristo, toda a sua missão redentora, sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição. Tudo isso foi confiado, né, às mãos da Igreja Católica através dos seus ministros, os apóstolos, que foram enviados a batizar, a ensinar o Evangelho, fazer com que todas as nações se tornem discípulos de Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para receberem a remissão dos pecados e a salvação eterna. E sem o batismo não há salvação. Sem o batismo não se entra no céu. Por isso a necessidade de se batizar sempre e levar o batismo e o Evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. E aqueles que não receberam o batismo estão privados do meio ordinário de salvação. Aí só com Deus vai decidir como cada alma vai ser tratada depois da morte. Não cabe a nós julgarmos, nem condenarmos, nem salvarmos ninguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que Ele te abençoe e te guarde. No próximo capítulo nós vamos ver sobre a crisma, sobre o sacramento da confirmação. Fique com Deus, boa semana e até a próxima.